bem com vocês? Olha, eu aqui sempre com mais um quadro de Minha Fala e Minha Opinião sobre o tema. Deixa eu perguntar uma coisa, vocês lembram daquele deputado, ou melhor, daquele vencedor do BBB, Jean Willis, que foi deputado federal, 2 mandatos consecutivos, entrando para um terceiro mandato, mas aí a coisa deu ruim para ele. E assim ele preferiu não assumir o mandato e se autoexilar. Jean Willis tem um currículo muito bom, tá bom? Eu não vou aqui falar sobre o currículo dele, mas de professor, doutorando, creio eu que já deva ter terminado seu doutorado, né? Porque ainda na pesquisa que eu fiz, ele ainda está como doutorando, foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, teve 2 mandatos consecutivos no PSOL de 2009 a 2021, e até hoje é filiado ao PT, fez críticas à direita, movimentos, e após uma ameaça de morte ele decidiu ao exílio. Mas o que eu vou trazer do Jean Willis é uma fala sobre o atual ministro do STF, Alexandre de Moraes. E olha que parece que o Jean conhece muito bem, desde o passado, o atual ministro Alexandre de Moraes. Confira comigo. Alexandre de Moraes é filiado ao PSDB, o partido que, junto com o PMDB, deu um golpe em nossa democracia. Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança Pública de Geraldo Alckmin e, quando secretário de Segurança Pública, reprimiu os movimentos sociais, notadamente o movimento estudantil que foi para as ruas. Reprimiu com muita violência. Usou a polícia para reprimir os movimentos sociais. Além disso, Alexandre de Moraes está diretamente envolvido no episódio que resultou na mais recente censura à imprensa no Brasil. Os jornais Folha de São Paulo e o Globo foram censurados por noticiarem que um hacker clonou o celular de Marcela Temer, a esposa do presidente Michel Temer, e lhe chantageou pedindo R$300 mil para não divulgar o conteúdo exclusivo que estava no celular da primeira-dama da República. Alexandre de Moraes foi convocado a resolver o problema e resolveu o problema. Pouco depois foi indicado ministro da Justiça. Alexandre de Moraes, portanto, não tem os pré-requisitos para ser ministro da Suprema Corte. Não tem reputação ilibada e tampouco notório saber jurídico, porque também é acusado de plágio, de ter escrito um livro sobre direitos fundamentais, que é um plágio de um livro publicado antes. Essa semana que passou foi tumultuada, tá bom? Esta semana que passou foi tumultuada porque nós tivemos aí durante quase 2 semanas o julgamento daqueles que foram acusados pela tentativa de golpe, melhor dizendo, antes golpe, passou a ser chamado tentativa de golpe lá do 8 de janeiro em Brasília. E aí o protagonista maior disso aí foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como está dizendo o STF, após 5 meses de investigação. E aí o voto de Fux deu o que falar. Era nítido a expressão dos ministros Alexandre de Moraes, como também de Flávio Dino, nas falas do ministro. Principalmente, como eu já citei, Alexandre de Moraes. O fato é que todo aquele que está no STF chegam por intermédio de alguém, de um presidente. Com o Luiz Fux, eu já falei anteriormente, não foi diferente. Chegou ali pelas mãos de Dilma Rousseff. Mas a trajetória do ministro, antes juiz, tá bom? Não foi algo, digamos assim, que seja digno de palmas. Presta atenção.
O ministro Luiz Fux virou uma espécie de pária na Suprema Corte depois do voto dele no julgamento de Bolsonaro et caetera. Mas a maneira como ele chegou ao Supremo já foi pouco usual. Em geral, os ministros se apoiam na indicação de um presidente a quem eles serviram. Foi assim com Gilmar Mendes, foi assim com o Zanin, presidente dessa turma que julgou Bolsonaro, foi assim com vários outros ministros. O Fux foi diferente. Ele fez campanha durante 7 anos para virar ministro do Supremo. Se aconselhou até com jornalista para saber o que devia fazer, com quem deveria falar. Acabou arrumando alguns padrinhos que bancaram a nomeação, a indicação dele junto a Dilma Rousseff. Foram o governador do Rio de Janeiro à época, Sérgio Cabral, e o ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci. Eles ainda não tinham a pecha de corruptos, não tinham sido condenados como Cabral, nem tinham virado delatores, como o caso de Palocci. Para completar, ele ainda foi buscar apoio de Zé Dirceu e disse para o Zé Dirceu que mataria no peito o mensalão. Pois bem, ele não entregou nada do que prometeu e ainda chutou os padrinhos quando a bola caiu no colo dele. Condenou Palocci e condenou Sérgio Cabral. Ou seja, ele sempre está em minoria, sempre está desfazendo o que disse, desdizendo o que fez. Não é surpresa que acabe isolado entre os colegas. Durante o julgamento, como eu falei anteriormente, daqueles envolvidos no 8 de janeiro, o que mais chamou a atenção, além da fala de Fux, foi a defesa que a ministra Carmen Lúcia fez às urnas eletrônicas. A valorização das urnas eletrônicas, creio eu, que ela citava e atestava o quanto o voto eletrônico é seguro no Brasil. Somos um dos poucos nesse mundão que temos aí o voto eletrônico que traz discórdia entre direita e esquerda. Mas, no passado, teve um cidadão que foi candidato e colocou a culpa, tá bom? Melhor dizendo, ele não colocou a culpa, ele trouxe uma fala de que deveria ter mais consistência a questão do uso das urnas eletrônicas nas eleições. Muito bem, eu vou só adiantar quem foi, é o atual ministro Flávio Dino. Mas antes de trazer a fala de Flávio Dino, antes de ser ministro do STF, eu quero que vocês escutem o que está dizendo a ministra Carmen Lúcia. Hoje é efetivamente algo do povo brasileiro. Qualquer manifestação que se tenha, até manifestações populares, nós temos a referência à urna, que é mesmo, como tudo que é público, é do povo, mas neste caso como algo que foi sendo implantado para que a gente ultrapassasse problemas que nós já tivemos do sistema eleitoral brasileiro no início do século passado, e em tudo isso essa propagação é importante e somente com uma organização é que a gente poderia ter isso. Não são atos soltos, não é um que pensou isso e o outro também pensou, até mesmo a forma de divulgar que a urna não era crível, que havia fraude nas urnas, o que nunca foi questionado antes. Muito bem. Gostou até agora? Tem mais. Quando eu falei agora há pouco que no passado teve um candidato, já citei até o nome, hoje ele ocupa um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, falando sobre as urnas, do tipo que deveria ter uma consistência melhor, uma forma na qual o eleitor, ao votar, tivesse aquela garantia que votou. Porque hoje você chega, apresenta a sua identidade, vai até a urna, vota, vai embora, mas ali pessoas que não foram após as 17 horas, com o CPF que está ali, digamos, alguém pode chegar lá e votar e não tem nenhum problema, digamos assim, mas lembrando que tem a biometria, tá bom? Mas eu quero que você escute o que dizia Flávio Dino lá no passado,
quando foi candidato, sobre essa forma de votar pela urna eletrônica, aí a gente começa a perceber como essas pessoas mudam, não é isso? Então, assistam e depois eu vou fazer um comentário para vocês. Me ajude a espalhar a verdade. Use a internet, converse com as pessoas. Vamos formar uma grande corrente do bem. Eles não enganam mais. 50 anos, cansou. Há um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, há um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica, como é que se evita o eleitor votando por outro. O Congresso estava certo. Por quê? Porque evita, diminui as fraudes, porque o caminho seguinte era a Justiça Eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título, porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Pois bem, pessoal, este foi mais um quadro de minha fala e minha opinião sobre o tema, que eu sempre busco na rede social resgates de depoimentos, de falas, de comportamentos, de ideologias de candidatos, autoridades, pessoas que no passado tinham um comportamento e hoje, de repente, mudou do dia para a noite e ninguém sabe como e por quê. A exemplo disso eu trago Gilmar Mendes, eu trago Roberto Barroso, eu trago o ministro Dino, todos estes que no passado, com exceção de Dino, porque ainda não estava no Supremo Tribunal Federal, fizeram falas sobre a Lava Jato, sobre o processo de Luiz Inácio Lula da Silva, até falando que o Brasil passou por um roubo gigantesco, um escândalo que, digamos assim, ultrapassou as barreiras de nossa fronteira, tá bom? E de repente, do dia para a noite, se muda o pensamento e ninguém sabe como e por que a gente fica tentando entender sobre posição, sobre conceito, sobre família, sobre caráter, sobre essas coisas que faz com que as pessoas mudem de lado rapidamente. Logo, os ministros que devem ser apartidários, todos eles passam por uma sabatina que não é obrigado, mas sabatina essa que é simplesmente, aspas, puxões de orelha, são perguntas que muitas vezes as respostas é para agradar meia dúzia. Como também você viu lá no nosso primeiro vídeo, quando a gente trouxe Jean Willis, que ele trouxe uma ponderação no comportamento, naquilo que era o Alexandre de Moraes lá atrás e naquilo que ele é hoje, estando no STF. Alguns juristas dizem que o comportamento que ele e Flávio Dino assim tiveram no julgamento não foi um comportamento salutar, com sorrisos, piadas, não é? Onde na magistratura isso não é admissível quando você está ali em julgamentos. Mas, tudo bem. Não estou aqui para defender partido A e nem tampouco partido B. Estamos aqui para trazer esclarecimentos para você. Então, diante disso, eu peço que você deixe seus comentários, compartilhem, nos sigam, tá bom? Porque o que a gente faz é um trabalho voltado para que você tome conhecimento e, de repente, saiba um pouco mais destes protagonistas que a gente busca na rede social com seus depoimentos de passado que não somam nada para o presente e olhe lá, o futuro só a Deus pertence. Eu sou Adriano Lourenço e este foi mais um quadro de minha fala e minha opinião sobre o tema.